por Jesus nos transportou. Das algemas libertos agora, no seu reino Jesus nos conduz. O caminho errante de outrora, esqueçamos vivendo na luz. O pecado já não nos governa, já não há em nós condenação. Deus livrou-nos da morte eterna, em Jesus deu-nos libertação. Ele nos libertou do império das trevas, pôde nos livrar, por Jesus pôde nos libertar. Ele nos libertou ao seu reino fulgente, reino de amor, por Jesus nos transportou. Bem-vindas a Unidas pela Teologia. Unidas pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Estamos iniciando mais uma semana. Esse mês de setembro estamos com uma nova série de lives. Estamos com o tema Lidando Biblicamente com os Conflitos. E no quadro de entrevistados, começou semana passada com o pastor Andreu e a irmã Sabrina. Eles trataram conflitos, a raiz dos conflitos. Amanhã o pastor Genoan estará conosco nesse quadro de entrevistados, tratando o tema Conflitos, entendendo a importância do perdão. Semana que vem o pastor Marcos Perim estará conosco. Na outra semana a Larissa Ferraro e por último o pastor Fernando vai voltar. E hoje nesse quadro Florescendo no dia a dia, vamos começar a trabalhar 3 fatores que geralmente trazem conflitos no casamento, quando não levam ao divórcio e, portanto, precisam ser trabalhados com antecedência. Aquela parte pré-nupcial que geralmente não tem sido bem feita, mas tem que começar ali. Então, o primeiro fator eu vou tratar hoje, nas próximas segundas, mais 2 fatores aí. Então, uma pesquisa nos Estados Unidos apontou muitas causas para o aumento do divórcio. E eu vou tratar algumas dessas causas em 3 estudos que eu vou dar aqui. Esses 3 fatores geralmente trazem conflitos no casamento quando não levam à separação, o divórcio, então eles precisam ser trabalhados com antecedência. Vamos abrir nossas Bíblias para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos do 3 ao 8. Então eu peço que você abra a sua Bíblia para a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos do 3 a 8. Observemos a leitura da palavra do Senhor que diz assim: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dissarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem,
e sim a Deus, que também vos deu o Espírito Santo, vos dá o Espírito Santo. Oremos. Pai bondoso, nos ajuda a compreender a Tua vontade para as nossas vidas, meu Deus. O Senhor tem nos chamado à santificação. O Senhor é santo e nos convida a imitar a Tua santidade. Que o Senhor nos ajude à compreensão, a fim de que nós possamos andar em novidade de vida, não como os gentios que andam, Senhor, segundo os seus prazeres carnais, obedecendo cada um deles, mas nós agora não andamos segundo os nossos desejos, mas andamos conforme o Senhor. O Senhor nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Teu amor, a fim de que vivêssemos de modo digno da vocação que o Senhor nos chamou à santidade, meu Deus. Nos ajuda então a compreender a Tua vontade no que concerne a essa matéria, a sexualidade, e assim possamos então glorificar o Teu nome. É isso que eu te peço, que o Espírito Santo seja o nosso professor nesse momento, corrigindo os erros, as falhas da comunicação, como também a dificuldade de quem vai ouvir, de compreender e principalmente, Senhor, de obedecer. Que o Senhor vá adiante com o Teu Espírito e faça a obra. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Irmãos, essa porção quase não necessita de nenhuma explicação. O problema não é nem saber a vontade de Deus, o problema é colocarmos em prática em nossas vidas. Paulo, assim como nessa carta aos Tessalonicenses, como também as demais cartas, Colossenses, Efésios, Gálatas, ele está sempre exortando os irmãos a andarem em santidade. A santidade da alma, revelada então na prática, que seria na prática em guardar o nosso corpo também. Então, como eu falei, o aumento do divórcio tem origem em algumas causas primárias, algumas causas bem primárias mesmo, e uma delas é a impureza. Namoros cheios de impureza facilitarão um divórcio no casamento, mas essa não é por si só um motivo para que você então possa fugir da impureza. O fato de nós desejarmos fugir da impureza é a consciência sincera, desejo sincero de agradar a Deus em tudo. E com toda certeza, a pureza é uma dessas formas de agradar ao Senhor, uma forma que revela se realmente nós temos comunhão com Deus ou não. A vontade do Senhor para cada um de nós, para mim, para você, é que nós andemos então em santidade. Se nós andássemos em santidade, em santificação do corpo, não em desejo de lascívia, se entregando ao desejo carnal, teríamos realmente namoros muito diferentes. A vontade de Deus nesse texto aqui é que nessa matéria sexual nenhum de nós ofenda ou defraude o nosso irmão. Se esse princípio fosse colocado em prática, a maioria dos casais de namorados não teríamos tantos problemas e seriam casais bem diferentes do que o que a gente vê hoje. A maioria dos casais de namorados gozam de uma intimidade que às vezes nem casal casado desfruta. Satanás é muito astuto, o pecado também é muito enganador. Então a pessoa que vive nesse estilo de vida, ela mente para ela mesma, ela se engana, né? Como o Tiago fala, você se engana. Ela pensa, mas eu vou casar com ele mais tarde, o que é que tem eu me entregar mais um pouco? O que é que tem eu me tornar mais íntima dele? E seguindo essa mentira, eles trocam. Trocam o quê? No namoro é para se conhecer o caráter da pessoa. E já conhecendo o caráter, você então toma uma decisão de fazer uma aliança com essa pessoa e você entra no casamento. E no casamento, então, você tem o privilégio de conhecer o corpo do outro, o corpo um do outro, né? Mas o que acontece? No namoro, faz uma troca. No namoro, você então passa a ter esse contato físico e não quer nem saber de conhecer o caráter do outro. Quando se casa que vai acordar para a vida, para conhecer o caráter, mas já é tarde demais. Aí no casamento que deveria desfrutar desse momento deleitoso de conhecer o corpo um do outro, já não quer mais, porque vai abrir os olhos para conhecer o caráter, começa então os conflitos e logo o que acontece logo em seguida é a separação. Justamente porque não houve essa preparação anterior. Você não se guardou quando era no período que deveria se guardar. No período do namoro é um período para se conhecer, conhecer o caráter, não é conhecer o outro fisicamente falando. Conhecer o outro fisicamente falando ficou para o casamento quando se faz uma aliança. É o presente para quem faz uma aliança. Então, um casamento bem estruturado na pureza precisa começar com uma base bem feita. E essa base bem feita é feita no namoro.
Se o namoro é impuro, com toda certeza o casamento vai ser algo terrível nessa área. Não vai glorificar a Deus. Por isso, moços, eu vou começar com vocês. Não esqueça de guardar o ensino presente nessa porção em 1 Tessalonicenses, de saber possuir o próprio corpo em santificação e honra, e que nessa matéria sexual ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Você nem deve defraudar, ofender e defraudar, nem deixar-se ser ofendida, nem defraudada. Por isso você tem que estabelecer regras, limites no seu namoro. Não deixe de impor limites no seu namoro antes dele começar. Porque se você começar a colocar limites no namoro quando ele começar, já vai ser tarde demais. Antes que o namoro comece, você precisa dizer ao rapaz que você já dedicou um tempo para conhecer, para orar e então começar esse período de namoro, de um compromisso mais sério para saber a vontade de Deus e dar passos para o casamento. Você vai precisar dizer para ele que você quer se guardar para o seu futuro cônjuge, que você quer então, nesse período de namoro, você quer então honrar ao Senhor. Antes de começar o namoro, seja cuidadoso em afirmar para ele que você tem se guardado unicamente para um homem, que é o seu futuro esposo, que até esse momento você não sabe quem é. Seu esposo, você só vai saber quando você dizer sim lá no altar. Se depois você descobrir que realmente não era a pessoa, não importa. Depois que você fez a aliança, você tem que arcar com as consequências dessa aliança. Então, se ele deveria ser ou não seu marido, uma vez que você disse sim, ele tornou-se o seu marido, você deve então honrar esse compromisso que você fez. Então, mas no namoro, você deve então ter o compromisso de não ser tocada de nenhuma forma por nenhum homem. Que radical, Gisele. No final dessa porção aqui, em Tessalonicenses que eu li, diz assim, de Sarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso não é o pastor da sua igreja, não é a irmã mais velha da igreja, que é às vezes uma irmã idosa mais chatinha, é o próprio Deus. Se você não obedecer ao Senhor, você não está rejeitando o homem em si, está rejeitando primeiro o próprio Deus e pecando contra o seu próprio corpo. Deus é santo e odeia a impureza, portanto, Ele mesmo é o vingador dessas práticas, como nos diz o finalzinho do versículo 6. Estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente que Deus é o vingador, é Deus que vai vingar. Imagine só, Deus pessoalmente vingando essa causa. Deus odeia a impureza, minha irmã. E se você está tendo impureza no seu relacionamento, você está convidando Deus para ser o seu vingador. E dura coisa é cair nas mãos de Deus vivo, viu? Dura coisa. Deus é um Deus santo. Você pode perceber ao longo do Antigo Testamento como Deus leva a sério. Acã tentou colocar as mãos na arca, o que aconteceu com ele foi fulminado. É por não compreender, às vezes, a santidade de Deus que a gente vive paquerando com o pecado o tempo todo. Mas a vontade de Deus é a nossa santificação. Ele nos chamou não para a impureza, mas para a santidade, minha irmã. Então, anda em santidade. Convide a Cristo para o seu namoro. Convide a Cristo para estar no seu relacionamento. E não disponha de nada para a carne, no tocante aos seus desejos carnais. Não ceda às tentações sexuais. E peque assim contra Deus e contra o seu próprio corpo. Lembrando que esse alerta, o apóstolo Paulo ele dá em outras cartas. E ele, escrevendo uma carta aos Coríntios, a primeira carta, ele diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vai falar isso lá no capítulo 6. No capítulo 7 ele vai falar também sobre isso. Então ele diz que nós devemos fugir da imoralidade. Acho que é o 6, do 18 ao 20 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre isso. Que devemos fugir da imoralidade. E quem peca nessa área de imoralidade, peca contra Deus, mas peca também contra o próprio corpo. Algo muito sério. Se nós entendêssemos isso, minhas irmãs, que o nosso corpo pertence ao Senhor, que a gente deve honrá-lo, guardando para o Senhor e guardando para o nosso futuro cônjuge, como os casais de namorados que a gente vê nas igrejas seriam muito diferentes, né? Seriam muito mais zelosos. Mas não é o que a gente vê. Zelo, a gente vê muita promiscuidade e prostituição dentro da igreja mesmo. O problema é que a maioria não estão preocupados, esses jovens que namoram dessa forma, eles não estão preocupados em agradar ao Senhor, em honrar ao Senhor. Eles de modo algum estão pensando em honrar a Deus nessa matéria. E realmente não é seguindo regras impostas pelos pais, às vezes pelo pastor,
Não é religiosidade, não é rigor ascético, legalismo, regras que vai fazer eu e você vencer a sensualidade. Vencer esse desejo de lascívia é somente o temor ao Senhor. É o que Paulo fala na carta aos Colossenses, capítulo 1 e também capítulo 2. No finalzinho do capítulo 2, já no último versículo, ele vai falar sobre isso. Que rigor ascético, nada disso tem valor contra a sensualidade. Somente o nosso amor por Cristo é que vai fazer com que eu e você nos subjuguemos desses desejos. Mas muitos realmente não estão preocupados em honrar ao Senhor nos seus relacionamentos. E quando eles vão... O rapaz começa a procurar uma moça, a gente vê que ele não está honrando ao Senhor porque ele procura uma moça que o agrade unicamente fisicamente. Aquela moça que tem muitas curvas, que tem um corpo, né, aquele estilo violão, modelo. Ele então vai seguindo seus instintos, como Provérbios fala, como segue para o matador, e nem sabe que esse desejo vai custar caro para ele. Rapazes que não consagram a Cristo na hora de escolher uma futura esposa. Eles só levam em conta o físico, e Provérbios está cheio de versículos contra essas coisas. Eles continuam andando na carne, mas não andam no espírito. Eles procuram uma moça para namorar, a fim de ter a oportunidade para se abrasar. Mas eles não estão preocupados com o caráter dela, se ela ama a Cristo, se ela quer servir a Cristo. Ele só está preocupado com o porte de aparência, quantas curvas ela tem, para que ele possa apreciar com o seu olhar. Rapazes pervertidos revelam que seu coração idólatra estão buscando namorar não para agradar a Deus, mas sim a si mesmos. Eles não sabem possuir o próprio corpo em santificação e honra. Eles não sabem se revestir de Cristo e nada dispor para a carne, no tocante às suas paixões, como nos ensina o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 13. Eles estão ansiosos para dispor não para o espírito, mas sim para a carne. Brincam com isso o tempo todo. Sendo assim, moço, se você colocar limites no seu namoro e esse rapaz não aceitar esses limites, mas ele tentar burlar, né, no caminho, ele tentar revelar que quer avançar, ele não é um homem digno de confiança. E você precisa se afastar dele o mais rápido possível, porque ele decidiu não amar você, não zelar por você, mas sim ele quer então dispor para a carne no tocante a seus desejos impuros. Fuja desses tipos de homens que não honram ao Senhor. Deus nos fez com esses desejos, esses impulsos. O impulso sexual é um desejo legítimo, dado pelo próprio Deus. Não é errado sentirmos esses impulsos, mas agora é nós honrarmos a Deus com esse impulso sexual que Deus nos deu. Então, o impulso é algo natural. Assim como o desejo de comer, de beber, é algo natural. O desejo de sentir-se atraído pelo sexo oposto é algo natural. Foi um presente dado por Deus. E os adolescentes vão começar a perceber isso, uma transformação no corpo, um desejo que ele não sentia antes. O rapaz começa a olhar para a moça de uma forma, a moça também começa a olhar para o rapaz de uma outra forma. Tudo isso é algo natural. O corpo da mulher começa a se preparar para ter um bebê, né? Todas as meninas sabem que mensalmente o corpo se prepara para receber, para ter um bebê. Então, Deus já nos fez assim, com o corpo se preparando para isso. É natural ter esses desejos, mas o problema é que o que nós vamos fazer com esses desejos e como vamos glorificar a Deus. Como vamos trazer glória ao Senhor. E não manifestar ou se entregar aos desejos ímpios, mostrando assim que a gente não tem nenhuma comunhão com Deus. Então, esses impulsos sexuais são um presente do Senhor, mas precisamos aprender a glorificar ao Senhor com esses desejos. Assim como a gente glorifica comendo, bebendo, dormindo e fazendo qualquer outra coisa. Comer é uma dádiva divina, mas comer toda hora, de forma desregrada e apenas como um fim em si mesmo, revela que estamos caminhando para um desejo idólatra que tem nos controlado, escravizado. E é por isso que você vê alguém, às vezes, gordo demais. Pode ser que seja doença, mas às vezes ele é gordo porque ele é uma pessoa que não tem disciplina na hora de comer, come a todo tempo, come mais do que o corpo precisa, depois está então doente, escravizado à comida, acorda de madrugada para comer, não consegue controlar o seu próprio desejo, ele está sendo dominado por esse desejo, porque ele não tem disciplina na hora de comer. Lógico que essa disciplina, esse domínio próprio só vem por meio do Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, somos controlados facilmente pelo pecado, porque nós somos escravos, já nascemos escravos do pecado, e o Senhor Jesus Cristo ele nos liberta. Então, domínio próprio é um aspecto do fruto do Espírito Santo, que quem tem o Espírito Santo vai então ter esse domínio próprio, né?
que a gente por si só não consegue. Então, essa pessoa que come de qualquer forma, ela não come para glorificar a Deus, não come com sabedoria, como um fim em si mesmo, é a sua ruína, a gula, o pecado. Da mesma forma, dormir é uma dádiva divina, mas dormir sem parar é preguiça e não reflete a sabedoria divina. Provérbios estão cheios de advertências contra o preguiçoso. Então, note que nós somos capazes de pegar o que Deus criou e transformá-lo em algo, criou para a sua glória e transformar em algo que é para a nossa glória, para o nosso próprio pecado. Note como nós somos pecadores. Você não consegue dizer não, o desejo então te controla, você perdeu a sua autonomia, você ao invés de controlar o desejo é controlado por ele. Nós somos tão pecadores que somos capazes de transformar um simples ato de comer em algo pecaminoso. E de fato, se não decidimos adorar ao Senhor enquanto comemos, até o ato de comer pode tornar-se algo pecaminoso, porque tudo é uma questão de adoração, minha irmã. Lembra que Paulo disse aos 1 Coríntios, disse nesse mesmo contexto de impureza e imoralidade sexual, ele está falando lá, ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. E tudo é uma questão de adoração. Deus criou as coisas para nós apreciarmos, nós experimentarmos e darmos glória a Deus. Mas o que acontece? Nós, em vez de provarmos dessas coisas e darmos glória a Deus, a gente é dominado por elas, escravizado. Qualquer coisa pode nos escravizar. Uma amizade, um desejo de comer algo, café, que você não consegue dizer não ao café. Note como nós precisamos andar no Espírito Santo, na completa dependência do Senhor. Se você não der glória a Deus no simples ato de comer, em algum momento isso pode começar a ser algo idólatra e você não vai estar cumprindo o propósito que Deus intencionou com aquilo. Não vai estar dando glória a Deus, rendendo graças a Ele. Então, o desejo sexual é da mesma forma. Você sentir atração pelo sexo oposto é um desejo legítimo. Pelo mesmo sexo, não. Mas pelo sexo oposto é um desejo legítimo, perfeitamente normal e condizente com o que Deus nos criou. Agora a questão é o que nós iremos fazer com esse desejo. Como iremos alimentá-lo e como iremos dar glória a Deus por meio desse desejo legítimo que Deus nos deu. Sendo que Ele nos fez com esse desejo sexual, que não é pecado, esse desejo, agora resta-nos saber como a gente pode fazer, como eu posso satisfazê-lo, quando que isso vai ser, então, vai trazer glória a Deus. Então, o impulso sexual foi dado pelo Senhor, mas ele só deve ser satisfeito no casamento. É por isso que tem um versículo que diz, digno de honra seja, então, um matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros. Então, a vontade de Deus é que esse desejo seja, então, satisfeito no casamento. É por isso, então, que a vontade é que o homem deixe pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Então, é por isso que precisamos encorajar os nossos jovens a casar. Não é sábio um jovem não desejar casar e não se preparar para o casamento. Ele está facilitando a sua própria queda no pecado. Sabemos que alguns poucos receberam o dom do celibato, mas são alguns poucos mesmos. Às vezes é para um propósito específico, muito específico. No caso, na época do apóstolo Paulo, estava havendo perseguição, casamento talvez seria algo muito difícil, porque o homem para fugir de um lugar para outro com esposa, com crianças, era um momento ali que dificultava, mas o apóstolo Paulo disse, se você, em 1 Coríntios capítulo 7, ele disse, se você não consegue se dominar, que se case, porque não é pecado se casar. Na verdade é a vontade e o plano de Deus para todo ser humano, é uma ala pouquíssima que não irá casar. Somente os que têm dom de celibato, e certamente é uma área, são pouquíssimos que vão receber esse dom, pouquíssimos e para uma obra muito específica. Então, é necessário que nós encorajemos os nossos jovens para se casar. E se ele, então, não consegue se dominar, se ele tem esse desejo de casar, que se case, é um desejo legítimo, certo? Então, no passado eu conheci um jovem, eu lembro, era bem piedoso, e eu conheci uma moça que combinava muito com ele. Então, decidi ver de que forma Deus poderia unir essas vidas. Eles tinham muitas afinidades. Não era que sempre eu estou pensando que fulano dá certo com ciclano, não é sempre, mas esse casal parecia muito. Então, quando nós estávamos em rodas com os jovens, esse rapaz costumava dizer que não queria casar, que não iria casar. Então, isso me incomodou de uma forma, eu considerava esse irmão como um irmão mesmo, meu. Eu gostava dele como um irmão. Então, eu perguntei para ele se ele tinha dom de celibato, se ele realmente não tinha nenhum desejo de casar. Ele disse que tinha muita disciplina nessa área,
Mas eu disse pra ele, bom, se você tem dom no celibato é porque Deus tinha algo muito específico pra você. Você já sabe qual é a obra que Deus quer que você sirva e tal. E aí ele meio que titubeou, não soube responder muito bem. E aquilo me deu um certo alívio porque eu tava pensando numa moça pra ele. Então eu falei pra ele, então se você não tem convicção que você não vai casar, então pelo menos não diga que não quer casar, porque eu acho que você pode espantar alguma moça que tá interessada em você. E quase espantou a menina mesmo, né? Mas graças a Deus, depois de um ano eu orando, Deus então usou o pastor da igreja e esse casal então começou a namorar, noivar e casar. Hoje, certamente a opinião desse rapaz sobre o casamento é melhor do que o que ele tinha antes. Ele agora deve saber que o plano de Deus é perfeito. Ele disse que não é bom que o homem esteja só, ainda que naquela época, quando Deus proferiu isso para Adão, Adão realmente estava só, literalmente, segundo a sua espécie, não tinha ninguém, tinha os animais abaixo dele, tinha Deus acima, mas não tinha ninguém igual. Mas isso continua até hoje. Não é bom que o homem esteja só. A gente vê pouquíssimos homens que estão solteiros. Assim, eu conheço quase nenhum missionário solteiro. É mais fácil encontrar uma missionária solteira, mas um homem solteiro é mais difícil. Realmente a mulher ela complementa o homem. Então, a gente deve encorajar os nossos jovens a casar. O projeto de Deus é perfeito. Ele fez uma mulher para completar o homem. Incrível que quando Deus criou o homem, ele poderia ter feito um outro homem para completar Adão, mas ele não fez, ele fez uma mulher. Porque realmente é só uma mulher que completa o homem. Ela é diferente do homem, mas ela completa, se encaixa anatomicamente, é uma perfeição só. A gente vê como o homem precisa da ajuda de uma mulher. Precisa da ajuda da mulher para enxergar muitas coisas que ele não consegue enxergar, para ser sua auxiliadora no dia a dia. Deus é perfeito. E esse foi o plano dele, não foi plano eu, não foi eu que inventei, não foi você, não foi a sociedade, foi o próprio Deus. E o que Deus faz é bom. Então, sendo que você, eu, os jovens, eles vão casar, a gente precisa aprender a ensinar eles a se preparar para esse casamento. E tudo começa com santificação pessoal, individual. O rapaz deve então começar a observar seus valores cristãos, observar das pessoas que estão à sua volta. Ele precisa crescer muito em Cristo para então procurar uma moça que também reflita esse mesmo caráter de Cristo. Então, o rapaz ele tem a liberdade de escolher. Imagine que tem cinco moças na igreja, 5 moças que servem a Deus muito bem, que amam ao Senhor. Ele então tem a liberdade de escolher. Mas às vezes ajuda quando o rapaz tem um estilo de vida muito específico. Esse rapaz que eu conheci, ele tem um estilo de vida muito específico, ele era muito diferente. Eu pensava, só tinha uma moça que só tinha alguém que daria certo com ele, era essa moça. Eles dois tinham coisas muito parecidas, muito específicos. Certamente seria uma bênção juntos. Se ele casasse com uma moça que era muito diferente dele, que não tivesse o mesmo estilo de vida, iria sofrer bastante. Uma moça que não compreende, às vezes, a vida específica que o rapaz tem. Vamos supor, eu tenho um chamado para servir as crianças. Então seria muito difícil casar com alguém que não tem esse mesmo chamado, porque dificultaria a minha vida. E eu preferia ficar solteira do que casar-se simplesmente para não ficar sozinha. Para mim, casamento é para servir ao Senhor melhor. Companheirismo, tudo isso vem em segundo plano, especialmente para mim. Eu não me sinto carente, eu realmente quero casar para glorificar a Deus. Então, quando se tem desejos específicos, quando se tem uma vida muito específica, fica mais fácil ou mais difícil encontrar a pessoa. Mas, quando temos propósitos firmes, a gente pode então buscar a direção do Senhor e então começar a observar as moças, no caso, os rapazes observam as moças e as moças podem observar os rapazes. Mas na hora de tomar uma decisão em partir, é do homem que deve então partir esse desejo de conhecer a moça, de então começar a iniciar um relacionamento. A moça pode se aproximar para ser amiga, mas essa parte de iniciar um relacionamento, dizer que está interessado e algo assim, deve partir do homem, certo? Então, pensando nesses versículos aqui, em Tessalonicenses, sobre guardar, possuir bem o próprio corpo, em santificação, que nessa matéria ninguém defraude, nem ofende a seu irmão, eu penso que por esses versículos aqui fica muito claro que adolescentes namorando se torna muito perigoso. O adolescente ele não tem respostas satisfatórias sobre o que Deus tem para ele no futuro, ele não tem propósitos firmes. Se ele começar a namorar, o corpo está em plena transformação, hormônios em erupção o tempo todo. Se ele começar a namorar, vai ser só para se abrasar, vai ser muito mais difícil de dominar e possuir o próprio corpo.
Então eu vejo que por esses versículos aqui fica muito difícil adolescentes namorarem. Namoro deve ser algo entre jovens maduros que sabem o que querem e estão se preparando para o casamento. Estão correndo, perseguindo esse alvo. Está bem firmado nisso. E pensando nisso, ele vai então ter aquele período de namoro para conhecer o outro, se guardar fisicamente. Não é para ter toques físico, mas só que isso não é o padrão dos namoros que a gente vê aí, né? Os namoros é só toque físico. Ai, eu fico tão triste quando eu vejo um casal que começou a namorar e a mão na cintura, aquele agarrado todo. Não precisa disso, minha irmã. Se guarde para o seu marido. Essa porção maravilhosa em 1 Tessalonicenses, a gente guardar seria uma bênção na nossa vida. A vontade do Senhor é a nossa santificação. Saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Jovens que não têm propósitos específicos começam então a namorar só para dar evasão à carne, só para ficar se abrasando. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós nos preparemos para o casamento. O matrimônio deve ser deve ser um leito sem mácula. Ou seja, no namoro já deve estarmos honrando ao Senhor e nos preparando para esse dia. Somente depois da aliança feita no altar, diante das testemunhas do Senhor e das testemunhas, é que então nós podemos então ter esse deleite físico. Deus disse então que o homem deveria deixar pai e mãe se unir à sua mulher. O casamento é algo criado por Deus, é algo bom. Deus disse que era bom. Mesmo que nas nossas experiências, às vezes nossos pais não refletiram o caráter de Deus, tiveram um casamento ruim, ainda que nossas experiências sejam dolorosas, elas não devem sobrepor o plano de Deus. O plano de Deus é casamento e se Ele disse que era bom, é algo bom. Pelas experiências que eu tive em casa, eu deveria ser a pessoa que nunca queria casar. E de fato, na minha adolescência, para mim foi uma bênção esse pensamento de não querer casar. Porque eu tinha em mente o lar que eu tinha, né? Meu pai fez minha mãe sofrer bastante. Então, na época da adolescência, eu não tinha curiosidade nenhuma de conhecer rapaz nenhum. Isso foi uma bênção para mim. Me guardou até o dia da minha conversão. Eu também estava lembrando esses dias que eu mal anotei isso aqui, mas eu lembrei já agora quando estava revisando o estudo, que Deus é muito perfeito. Ele vai então orquestrando a nossa história. E eu sempre ficava pensando, por que, meu Deus, que eu não nasci bonita como a minha irmã, como a minha mãe? E hoje eu louvo a Deus pela bênção de ter nascido feia. Porque hoje eu vejo como uma bênção de Deus na minha vida, porque na minha infância, início da adolescência, lembro que a minha irmã, minhas primas, por onde eu ia, eu não gostava de andar com elas, porque para onde eu ia com elas, elas chamavam a atenção do lugar todo. Sempre chamavam a atenção de algum rapaz parava para conversar com ela. Mas incrível que sempre que isso acontecia, eles nunca me notavam. Nunca me notavam. Parece que passava despercebida mesmo. O próprio Deus acho que me guardou por sua tremenda graça. Então eu vejo hoje que foi uma bênção na minha vida ter sido feia. Porque se eu fosse bonita, talvez nem tivesse mais servindo a Deus, estivesse aí nesse mundão com minhas primas, minha irmã. Todas começaram a namorar cedo, se entregaram cedo, tiveram filhos de forma errada, não dentro do casamento. Então, às vezes a forma como Deus faz na nossa vida, com os olhos de Amy Carmichael, não foi por acaso. Ele tinha um plano para isso. O fato de eu ter sido nascido não tão bonita e feia, e ainda imperceptível, e ainda muito chata. Porque eu era muito criteriosa no falar. Então, às vezes algum rapaz da escola se aproximava, conversava alguma coisa, mas quando ele conversava muita besteira, eu deixava ele falando sozinho e ia embora. Porque realmente eu não tinha muita paciência para rapazes que não falavam coisas que não eram agradáveis e decentes. E logo eu percebi, às vezes, a malícia e ia embora. Então, na minha vida, Deus permitiu que fosse dessa forma para realmente poder me guardar e me guardar para o meu marido. Eu tinha tanto medo de descobrir, às vezes ter curiosidade para saber como era o corpo humano, que eu andei faltando algumas aulas de biologia. E olha que eu era muito aplicada, eu sempre gostei de estudar e era muito amiga dos meus professores. Mais do que dos meus colegas da sala de aula, eu realmente tinha uma boa amizade com os professores, mas eu tinha muito medo de conhecer. De qualquer forma, Deus usou as experiências dolorosas que eu tive no meu lar para me guardar e me guardar para o casamento. Então, quando eu tinha 17 anos de idade, eu me converti e eu comecei a ver exemplos de casais cristãos que amavam e serviam ao Senhor. E eu pensei, o plano de Deus é realmente perfeito, ainda que na minha experiência eu sofri
vi meu pai, né, bater na minha mãe e de forma terrível a fazê-la sofrer, maltratar, mas Deus tinha planos com isso e me fez então me guardar dessa forma até hoje. Então, pensando assim, minhas irmãs, o plano de Deus é perfeito, mesmo que você tenha tido experiências dolorosas no seu lar, entregue essas experiências ao Senhor e se guarde para o seu marido, se guarde para o seu futuro cônjuge, porque essa é a vontade de Deus. Mas para que essa escolha seja bem feita, você vai precisar realmente conhecer a pessoa, porque essa pessoa pode estar te enganando, ele pode ser um descrente, mas depois que você observar bem a vida da pessoa e ver que é um crente fiel ao Senhor, você então toma a sua decisão. Uma vez que você toma a sua decisão, se mais na frente a pessoa se desviar, você então vai ter que passar por isso e glorificar o Senhor dentro disso. Mas, você, antes de tomar essa decisão, você já fez ela pautada em observação, grande observação. Mas a maioria dos jovens, eles estão inebriados pela beleza do outro, eles não estão sóbrios, a ideia de realmente raciocinar, eles estão apaixonados, dominados pela paixão, e eles vão então em busca daquele relacionamento somente porque eles querem dar evasão às paixões da carne. E fazendo assim, dessa forma, eles estão desonrando ao Senhor, desonram o Senhor no namoro e vão desonrar no casamento também. Mas se um jovem decidir andar com o Senhor, ele vai então colocar em prática esse ensino dessa porção baseado aqui em 1 Tessalonicenses. E não vai olhar para o amor só pelas curvas dela, mas o quanto que ela serve ao Senhor, o quanto ela ama o Senhor. Então, moças também, quando for à procura de um rapaz, procure um rapaz que ame ao Senhor, que realmente ande com o Senhor. Você pode orar sozinha e depois você pode, se o rapaz não fizer a proposta para você, você pode então pedir à sua família para avaliar o rapaz, o pastor, a sua igreja. Sempre é bom outras pessoas avaliarem. Sempre que você tiver interessado em algum rapaz e tal, antes de começar o relacionamento, peça para um outro homem de Deus avaliar ele. Homens geralmente conhecem outros homens e sabem se ele é um rapaz pervertido ou não. Claro que ele não pode saber de tudo, mas ele sonda e dá para perceber se o rapaz é um rapaz sério, está buscando realmente algo, um compromisso sério, ou ele está querendo só brincar com você, passar o tempo. E se quiser passar o tempo, vai passar o tempo sozinho, comigo mesmo não. O próximo passo é colocar limites nesse namoro. Cerca. É importante demais colocar esse tipo de cerca no namoro. Você vai deixar claro para o seu futuro namorado que você tem se guardado para o seu esposo. E você aceita conhecer melhor esse rapaz, mas conhecer o caráter dele. Não ter nenhum contato físico. Daí em diante, você vai então observar como o rapaz processa, se ele te respeita ou se ele é apressado e esperto em prover oportunidades para ficarem sozinhos. Marca sempre encontros para que fique longe da família. Não precisa disso, minha irmã. Não tem que ter nenhum segredo com ele. Esses contatos melosos, você é bonita, eu sou bonita. Não precisa disso, não. Conheça o rapaz e esteja num ambiente com ele onde estão outros lá. Mesmo que vocês podem ficar os dois mais ou menos assim, isolados, mas não isolados de ir para muito longe, mas ali no cantinho de vocês, mas junto com outros. Nunca fiquem sozinhos por muito tempo, porque se ficarem sozinhos é só prover oportunidade para pecar, viu? Não faça isso. Moças, tenham cuidado, coloquem cercas firmes e tomem essa decisão firme de se guardar para o seu marido, que você só vai saber após o altar, certo? Depois que você dizer sim, se ele era ou não era, depois que tomar essa decisão, faça ela valer todos os dias, porque é ele, o marido que você então se guardou. Guarde-se para ele, saiba possuir seu próprio corpo em santificação e honra. Não deixe que nenhum rapaz te toque. Evite contato físico. Carícias nunca têm fim, elas começam com um selinho, depois com um beijo com mais intimidade, essas performances aí, e depois já está no ato sexual. Para desonrar a Deus, nem precisa cair no ato. Se você só sentiu o desejo no seu coração, já pecou contra o Senhor. Lembra que Jesus disse isso? O que só olhar com olhares impuros para uma mulher já adulterou do seu coração. Então não se engane, minha querida jovem, minha querida moça. Atente o conselho da palavra de Deus, que não é meu, é da palavra de Deus. Se você desonrar esse conselho, você está rejeitando o próprio Deus. Não é eu, não é outras pessoas, é o próprio Deus. E Deus é o vingador dessas práticas. Deus, ele odeia a impureza. Então seja firme e não ceda às tentações das carícias. Diga para o seu futuro namorado que você vai se guardar para o seu futuro cônjuge. Guardar tudo para ele, inclusive seus lábios. Imagine que bênção só ser beijada pelo seu futuro marido. Não seria uma bênção?
Guarde completamente. O máximo que você faz é pegar na mão. E até se pegar na mão, que seja um pegar na mão com santidade. Porque a gente é tão pecador que até o pegar na mão pode revelar impureza. Então, que o seu namoro seja um namoro puro. Que no namoro seja só para conhecer o caráter do outro. Não é para conhecer o corpo físico. Se guarde. É muito bom você ter a prática de observar. Às vezes você está observando um rapaz. Observe ele há alguns anos. Observe 1 ano, 2, 3, 4 anos. Porque ter um compromisso com ele, você pode observar a distância e ver se ele vai crescendo, se ele permanece firme nos caminhos do Senhor, se ele realmente é um homem de Deus, que realmente não só mostra Deus no falar, mas Deus na vida dele. É muito importante isso. Eu prefiro um jovem simples no conhecimento do Senhor, mas que vive o que ele sabe, do que um teólogo que sabe muita coisa, mas não vive nada. Já conheci pessoas assim, viu? Rapazes que aparentavam ser piedosos, mas não eram não. Era só aparência, era só fachada. Veja se realmente essa pessoa tem crescido no conhecimento do Senhor. Tenha paciência. Quem é apressado sofre as consequências. Seja paciente e espere no Senhor. Essa semana a esposa de pastor me procurou. Ela ama, sabendo né, que eu gosto de ouvir histórias de amor, então ela me contou a história de amor dela. Ela namorou um rapaz por 4 anos, foi para o seminário e estando no seminário ela terminou esse namoro. Conheceu outro rapaz. Após namorar e estar prestes a casar, então ela terminou o namoro com o primeiro, começou o namoro com o segundo, estava noiva, perto de casar, faltava 2 meses. Ela descobriu que esse futuro cônjuge dela estava apaixonado pela melhor amiga dela. Imagine só a situação constrangedora. Ela decide acabar o noivado, sentiu-se traída, né, pela melhor amiga e pelo futuro namorado, mas sofreu muito, mas entendeu que era a vontade de Deus, terminou. Aí ela volta para a igreja dela, está perto de ir para uma outra igreja. Esse rapaz, que ela terminou o namoro, no 4º ano do seminário descobriu que não era crente, voltou para a igreja para ficar aos cuidados do pastor. Acabou que esse pastor dela colocou ela e esse irmão para servirem juntos, porque eles eram da mesma igreja. Depois de servirem juntos por um tempo, esse rapaz então perguntou à moça se ela não queria orar novamente para saber se era vontade de Deus eles se casarem. Aí o pastor pediu para não comentar com ninguém, eles oraram por 6 meses, depois de 1 ano eles se casaram, já estão há 13 anos juntos, têm 2 filhas, servem ao Senhor. Então ela ia se casar com ele em 97, mas acabou se casando em 2007, 10 anos depois. Ela disse que realmente esse foi o tempo certo, porque se ela tivesse se casado antes, talvez já não teria mais, talvez tivesse se separado. Então Deus ele sabe o tempo perfeito, então é importante depender do Senhor nessa escolha. Veja os planos perfeitos de Deus na vida de cada um, ele vai então conduzindo, mas para digerir esses fatos, a pessoa tem que ser madura mesmo, tem que andar com Deus. Se não andar com Deus, minha irmã, não vai digerir isso. Não adianta, tudo só vai acontecer no tempo de Deus. Então, meu conselho é gaste tempo conhecendo o mapa do coração da pessoa, o que é que dispara seu interesse, o que está nas profundezas do seu coração. Concentre-se no caráter dele, esquece o corpo físico, vai ter tempo para isso no casamento. Se esse rapaz realmente ama a Cristo, se ele tem buscado servir a Cristo, se ele realmente só quer satisfazer os seus desejos carnais. Ele está ansioso para prover uma oportunidade para dar evasões às suas paixões infames. Então é necessário que você e o seu futuro cônjuge se guardem. Olhem para a palavra de Deus e guardem esses conselhos. Imagine que bênção seria, minha querida, na lua de mel. Você já tem se guardado no seu namoro todo, não abriu exceção para rapaz nenhum. Se guardou, não teve o máximo de toque, foi pegar na mão. Que bem se na lua de mel você então escreveu uma carta, eu aprendi isso com a minha mãe espiritual. Escreveu uma carta para o seu amado e dizendo assim, seu esposo, né, já lá na lua de mel. Não foi fácil, conheci muitas pessoas, mas sempre me guardei para você. Nunca deixei que homem nenhum me tocasse, me defraudasse, me ofendesse, esperando unicamente por você. Meus lábios nunca foram tocados. Meu corpo nunca foi tocado, só esperando por você. Que lindo, não é? Que bênção seria, então, se o rapaz também tivesse se guardado a esse nível, né? Então, vocês naquele momento se ajoelham, dedicam aquele momento como um culto a Deus, porque o momento do ato sexual é mais um momento de adoração ao Senhor e não deve ser feito como algo à parte. Devemos convidar o Senhor para o nosso momento. Então, um momento em que você pode, então, adorar ao Senhor, os dois juntos, e desfrutarem desse projeto perfeito de Deus. Ainda que os detalhes lá não possam dar certo,
fisicamente falando, anatomicamente falando, mas vocês estão juntos e procurando honrar ao Senhor. O que importa é isso. O problema é que muitos leitos, muito coito, muito sexo tem sido feito no pecado, tem sido maculado no namoro, eles não se guardam. Então, se a pessoa não vem colocando em prática essa porção de Tessalonicenses, eu duvido que ele vai honrar com pureza no casamento. A pureza tem que começar com solteiro. A pessoa realmente tem a mente firmada em agradar ao Senhor, fugindo da pornografia, os rapazes, as moças fugindo do pecado da autogratificação e se guardando para o seu esposo. Mas se não tiver essa mentalidade, minha irmã, vai ser uma desgraça, seu namoro e seu casamento um horror nessa área, especialmente essa área do sexo. Então, muitos têm não colocado em prática esses princípios aqui e têm sofrido as consequências. Moças, orem para se guardar. Trabalhem afinco nisso, empregando toda a sua força, toda a sua diligência em se guardar para o seu amado esposo. Primeiro para o Senhor, o nosso noivo eterno, Jesus Cristo, e depois para o seu noivo humano. Ore para que o Senhor também guarde o seu futuro cônjuge, guarde ele da impureza e guarde para a sua futura esposa, que seja você. Ore pelo seu esposo de forma bem prática e fazendo isso você vai também estar se guardando. Uma forma maravilhosa e bem prática de se guardar para o seu futuro cônjuge é orando por ele. Eu e uma missionária solteira que mora no exterior decidimos nos reunir uma vez por mês e orarmos pelo nosso futuro cônjuge. Eu já estava orando sozinha, mas decidimos orar juntas. Tem sido um tempo maravilhoso de comunhão, um momento especial para a gente pedir algo tão sublime ao Senhor, né? Que guarde nossas vidas e guarde também dos nossos futuros cônjuges, que eles se consagrem ao Senhor. Quem sabe um dia Deus não vai responder nossas orações e vamos poder dar um bom testemunho para algumas moças que não foi fácil esperar, para nossas filhas também, né? Não foi fácil esperar, mas de como a oração nos guardou o coração de flertar com um namoro sem compromisso e de aceitar uma proposta de qualquer homem só porque você não quer ficar solteira. Tem muitas moças assim, viu, minha irmã? O medo de ficar solteira, aceita qualquer proposta de qualquer rapaz. Que coisa horrível. Se Cristo não te satisfaz, não é um casamento que vai te satisfazer, não. Um casamento já é para aqueles que estão servindo muito bem ao Senhor e querem refletir a glória de Deus no casamento. Casamento não é casar por carência, porque eu quero ter uma pessoa na minha vida. Não é, minha irmã, isso é idolatria. Se satisfaça com Cristo. E estando com Cristo, você então vai poder glorificar Deus no casamento, sendo uma bênção na vida do seu cônjuge, ajudando ele a glorificar mais ao Senhor, não sendo uma pedra de tropeço na vida dele. Casamento é muito mais do que simplesmente o ajuntamento para ter uma relação sexual. É uma união de duas vidas que querem glorificar a Deus, é companheirismo, é agradar a Deus juntos. É um desejo de cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque diariamente a gente vai ter a oportunidade para poder exercitar o serviço mútuo e assim Deus vai então sendo honrado, como também é honrado na formação de uma nova família. Mas não é simplesmente por um desejo egoísta de eu não quero ficar sozinha, eu quero ter um companheiro. Não, não é bem assim. Isso é em segundo plano. É para quem já está honrando ao Senhor e no casamento quer honrar ao Senhor, então companheirismo, tudo isso vem em segundo plano, mas é principalmente honrar ao Senhor. Casamento não vai blindar você contra o pecado, viu? Lembre-se disso. No aconselhamento bíblico eu tenho escutado muitas mulheres casadas, que ainda casadas, elas desejam homens que não são os seus cônjuges. Eu confesso que, humanamente falando, eu não consigo entender isso muito bem. Como uma mulher casada deseja um homem que não é o seu esposo, mas é porque eu imagino que o desejo de lascívia na vida dela já foi muito grande. Eu conversando uma vez com uma moça recém-casada, ela falou que tinha tido algumas experiências antes do seu esposo e parecia que o seu esposo, esse relacionamento conjugal com o seu esposo, ela não estava satisfeita por causa dessas experiências que ela teve antes. Então é melhor se guardar, minha irmã, se guarde em todos os sentidos. Guarde-se para o seu amado esposo. Então penso que se a moça se guardar no seu casamento, ela vai honrar o Senhor nessa área. Não com o desejo de lascívia, dominando, controlando você, mas sim o desejo de honrar ao Senhor. Quando o desejo de lascívia domina tanto o homem quanto a mulher, tanto o rapaz quanto a moça, o casamento, essa área sexual, vai ser um show, ao invés de um culto a Deus. Você sabe que um show, você traz todo tipo de coisa, todo tipo de artifício. Vai para esse shopping que tem coisas aí muito artificial. Vai trazer pornografia para o seu lar. Vai assistir filmes perversos. Por quê? Porque você deixou de apresentar esse momento como um culto a Deus e passou a ser um show. Tudo que passa a ser um show, minha irmã, pode ser um culto na igreja,
Passou a ser um show, vai trazer tudo do mundo para o seu para esse momento que deveria ser um culto. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Devemos consagrar tudo ao Senhor, inclusive esse momento tão lindo que é o momento do sexo. Imagine poder fazer esse momento, imagino eu que deve ser uma experiência única, debaixo de oração. Minha mãe espiritual me ensinou isso. Tudo sendo feito debaixo de oração. Por que não começar orando, não continuar orando e não terminar orando? Mas muitas mulheres só querem satisfazer por satisfazer. E esse tipo de satisfação só traz um vazio. Você começa... A lascívia, ela não tem limites. Então, o cônjuge não vai ser mais suficiente. Você vai começar a desejar um outro, seja a mulher, outro homem, ou o homem, outra mulher. Por quê? Porque a lascívia dominou, não é mais o amor. O pecado é terrível, irmãos, é escravizador. O pecado faz a pessoa de refém. E esse pecado sexual tem feito muitos refém, muito mesmo. Não é à toa que Paulo fala muito em suas cartas sobre esse ensino de se guardar. Então, eu quero dizer para você que nem todos têm propensão para cair nos mesmos pecados. Cada pessoa tem propensões para cair em pecados diferentes, porque cada um tem ídolos diferentes. Mas esse é um ídolo muito preferido em muitos corações, o ídolo sexual, o ídolo do prazer. Você quer sentir prazer a todo custo, mesmo que o outro não queira, mesmo que eu esteja doente, mesmo que você quer sentir prazer. E isso vai acabar com o seu casamento, porque a lascívia, ela não tem limites. Mas o amor e temor ao Senhor é que vai guardar o nosso coração e nossos desejos de cair nesse tipo de pecado. Então até o simples ato de tomar café pode tornar-se um desejo idólatra porque está te controlando. Então, moças e rapazes, cuidado. Não torne esse momento no ato sexual um show. Torne realmente um culto a Deus, porque esse culto a Deus vai guardar você para o seu cônjuge, vai guardar quando você sair na rua, vai guardar suas afeições para aquele que Deus preparou para você. E é até esse ato que deve ser feito em amor ao Senhor, em amor um ao outro. Mas lembre-se, o desejo de lascívia, se ele começar a nos controlar, ele não tem fim. Então, nessa matéria, ninguém ofende nem defraude a seu irmão. Honre ao Senhor, porque Deus tem nos chamado para a santificação. Não devemos viver em desejo de lascívia. Muitos que casam só simplesmente para terem esse desejo de lascívia satisfeito, às vezes nem sabem o que o casamento vai trazer. Eu conheço um casal nos Estados Unidos, meu tempo está correndo aqui, que eles eram um casal jovem, o homem teve uma síndrome de fadiga atípica, ele não tinha força para nada. Então ela teve que cuidar da casa, do esposo, trabalhar fora. Então essa mulher é uma guerreira, ela trabalhava fora, sustentava a casa, cuidava do seu marido, penteava seu cabelo, fazia tudo, dava banho nele, imagine só, irmãs. E eles não podiam ter esse momento. Então note, o casamento traz muitas surpresas. Você vai abandonar o seu cônjuge porque ele não pode te oferecer esse momento. Então, se você está casando por esse motivo, nem se case. Case para a glória de Deus. E tem esses momentos também para a glória de Deus, o momento sexual. Isso vai impedir você de cair no pecado da lascívia, no adultério e muitos outros pecados por aí. Por que muitos têm abandonado a sua esposa? Justamente porque o desejo de lascívia dominou o seu coração. Então, minhas irmãs, Deus tem nos chamado para a santificação. Não é para o desejo da lascívia. Então, se guarde. Se guardando que você vai então honrar ao Senhor. Não é fácil se guardar, mas na dependência do Senhor, nós vamos poder se guardar para o nosso futuro cônjuge. Faça isso na dependência do Senhor. Não deixe que o desejo de lascívia lhe domine e você passe então a usar o seu cônjuge. Porque quando o desejo de lascívia ele nos domina, a gente passa a usar o outro, a mulher passa a usar o homem, então ela pode trocar de homem facilmente, como também o homem vai trocar de mulher facilmente. Jovens que geralmente estão atolados na pornografia, eles casam com esse pensamento, eles só querem usar a sua futura esposa, né, como um objeto sexual. Ele não vê mais a pessoa como pessoa, a imagem de Deus, ele não quer honrar Deus, ele só quer usar a pessoa. É por isso que muitos abandonam, é por isso que Deus também odeia o divórcio. Aquele que fez uma aliança com a sua esposa, ou a mulher fez uma aliança com um homem, que também Provérbios fala, e ela abandona esse compromisso. Não é para abandonar esse compromisso, é para permanecerem juntos até o fim. Que venha doença, que venha pobreza, que venha o que for, a gente permanece ali. Mas o que a gente mais tem visto são homens caindo nesse pecado de pornografia, de adultério. Por quê? Porque a lascívia tem então dominado o seu coração. Ele então, em vez de adorar ao Senhor, tem adorado seus próprios desejos. Tanto mulheres
como homens. Em maior escala, a gente vê homens caindo nesse pecado, mas mulheres também têm caído. Então, honre ao Senhor, minha irmã, não deixe que rapaz nenhum toque você. Não é eu que estou sendo radical, é a palavra de Deus que diz que a gente não deve defraudar nem ofender. Então, não deixe que ninguém defraude nem ofenda você. Não quero homem nenhum me tocando, somente o meu futuro esposo. Que especial poder se guardar para esse momento. Ser tocado unicamente nesse momento depois da lua de mel. E ser tocado também de forma certa, como culto ao Senhor. Não como uma promiscuidade, como uma prostituição. O seu marido, se ele já está acostumado à pornografia, ele vai tratar você como uma prostituta no casamento. É por isso que tem que ser tratado dessas coisas muito antes. Muitos aconselhamentos pré-nupciais só começam na semana do casamento só para poder ajudar a pessoa no ato sexual. Não é para ser assim. Aconselhamento começa com pai e mãe, tornando o homem líder e a mulher uma mulher que agrada ao Senhor, uma mulher submissa. E quando eles estiverem juntos, vão poder aprender a vencer as dificuldades, os conflitos que vão surgindo, biblicamente falando, e fazendo eles amadurecer. Mas essa área sexual é uma área que vai determinar se o homem realmente é fiel a Deus ou não. Porque se a mulher se guardar, ela está mostrando respeito ao seu futuro cônjuge. E o rapaz, se ele não avançar, ele está revelando amor. Duas coisas que lá em Efésios fala. A mulher deve ser submissa ao homem, mostrando respeito, e o homem deve amar a mulher. Então, se o homem ele avança, ele está mostrando que ele não ama você. Então, não é digno do casamento, nem se case com um homem assim, certo? Então, observe bem o que precisa ser trabalhado. Peça a ajuda do seu pastor, peça a ajuda de pessoas sábias, conselhos que podem ajudar vocês a saírem do pecado. E não deixe que o pecado escravize vocês. Se você perceber, a maioria dos rapazes, infelizmente, estão envolvidos nesse pecado de pornografia. É bom você saber disso e procurar saber como é que está sendo o estilo de vida do seu futuro cônjuge, para que ele então saia desse pecado, cobre dele isso. E peça para outros homens ajudarem você a avaliar se esse rapaz tem saído desse pecado ou não. É bom que ele preste contas a essa outra pessoa, para que ele então cada vez mais ande em santificação e trate você no casamento não como uma prostituta, mas como uma serva do Senhor. E assim também você não trate seu futuro marido como um prostituto, mas sim como um servo do Senhor. Então, tinha mais coisas para falar, mas o tempo correu bastante hoje, foi bem rápido. Então, que Deus abençoe sua vida. Espero vocês amanhã para falar sobre perdão com o pastor Genuan. Separei vários itens para ele falar, perdão versus sentimento, perdão versus fornicação, perdão versus adultério, vai ser muito bom. Espero vocês aqui. Semana que vem vamos tratar a segunda área que traz muitos conflitos no casamento quando não leva a separação, tá certo? Que Deus abençoe. Até uma próxima. Obrigada às irmãs que apareceram aí e que Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Pelas sendas altis com gemas, prosseguia. Amém, irmã Meire. Obrigada. Deus abençoe.